falar de coisa boa, né, Ariane? Vamos falar de coisa boa. Alexandre Arce de volta, revigorado. Tá com um semblante diferente após as férias. Bem-vindo. Olá, Ariane. Um prazer estar de volta. Diego, sempre sair um pouquinho da rotina é importante para a vida, para que a gente possa ter boas reflexões e entender o papel do dinheiro na nossa vida. Eu acho que o propósito dessa coluna justamente é fazer com que o dinheiro faça a sua parte. Não é a coisa mais importante, mas tem que ser muito respeitado. E antes da gente entrar no nosso tema de hoje da coluna, as suas férias foram muito legais, né, Alexandre? Foram Porque você ótimas. foi fazer motorhome com a família nos Estados Unidos, depois você foi pro interior de Minas curtir a família raiz ali, né? É verdade, aproveitei uma experiência incrível. A questão do motorhome foi um momento muito íntimo, familiar, mesmo assim com muita informação diferente. Valeu a pena? Valeu muito a pena, é diferente. Como a gente fez fora do Brasil, já tem uma estrutura mais preparada, é quase uma forma natural, no caso a gente foi para os Estados Unidos, do americano que aposenta, tem esse destino. Então a gente vê muito É uma aposentado. tribo, né? É uma tribo, né, Alexandre? Muitas colônias de motorhomes que se uniam, festejavam, e toda a estrutura para isso. Então foi super simples, nunca tinha tido essa experiência. Para mim e para a família, realmente entrou aí dentro do coração. Mais um meio de transporte que a minha família teve a oportunidade de experimentar. E as crianças curtiram? Adoraram. Olha aí, coisa boa. Cada um com sua responsabilidade individual, mas foi muito legal mesmo, muito legal mesmo. Que bom. Muito legal. E se você ouvinte aí perdeu, a gente fez uma coluna com o Alexandre Arce falando justamente sobre o motorhome, aí as vantagens e as desvantagens de repente se optar por um motorhome para se hospedar e viajar, ou escolher um hotel. Se você tem férias planejadas, tem esse desejo de repente de se arriscar num motorhome por aí, procura no nosso YouTube da Nova Brasil FM em Brasília, na coluna Finanças Pessoais, está lá essa coluna que a gente fez com o Alexandre. Mas vamos então ao tema do dia. A gente conversa sobre as novas regras para o rotativo do cartão de crédito, e sempre que a gente ouve esse nomezinho rotativo, certamente tem alguém que ainda não consegue compreender muito bem do que é que a gente está falando. Então, o que é, Alexandre, trocando em miúdos, o rotativo do cartão? Importantíssimo, Ariane, volta de férias, momento de muita diversão. Algumas vezes a gente ultrapassa o limite do planejamento e, infelizmente, muitos brasileiros usam o crédito rotativo ou o crédito do cartão de crédito para poder trazer um pouco menos de dificuldades dentro da sua linha financeira. Mas o rotativo é um crédito extremamente simples de se adquirir. Quase todo mundo nunca percebeu, mas quando deixou a fatura de crédito, do cartão de crédito, não pagar totalmente e utilizou aquela estratégia de pagar somente o mínimo, automaticamente ele estava pegando dinheiro emprestado. E o rotativo é justamente esse empréstimo de dinheiro de maneira muito simples e rápida, mas ele tem um grande problema. Quase automática, né, Alexandre? O que Basta você ir usando, né? Você só fala sim. É uma resposta rápida, direta, sem avaliação, e automaticamente surge dinheiro para você. Eu teria que pagar uma fatura de X, de repente eu tenho que pagar 1/10 dessa fatura. E isso não é de graça. E essa facilidade, todas as vezes que tiverem linhas de crédito muito simples de serem adquiridas, é porque elas são muito altas, muito caras, e automaticamente traz um desequilíbrio dentro do seu orçamento muito forte. Por isso, a gente está abordando hoje, né, com uma notícia bem interessante para as pessoas que estão com esse problema, para tentar minimizar esse dano dentro da linha financeira. E ninguém pede dinheiro emprestado de graça, né? Isso tem um custo. Qual que era a taxa de juros do rotativo? Elas são impressionantes, mais de 400% ao ano. É uma doideira isso. Gente. Eu ia trazer a figuração de uma bola de neve, mas não acho que nem a bola de neve. Não alcança. É uma montanha de neve. Se você entra nesse patamar e utiliza isso de maneira recorrente, é quase impossível você ser adimplente novamente. Por isso que os bancos utilizam essa estratégia durante muitos anos,
Algumas pessoas vão tentando, até chegar num momento que não consegue. Isso vira, como é tão caro, ele entende que vai haver muita inadimplência, muito trabalho, muita dor de cabeça para quem não fez o planejamento e utilizou. Por isso que quando a gente falar de crédito, o dinheiro não é meu, o dinheiro é de alguém que está me emprestando, que seja ele via cartão de crédito, que seja ele via cheque especial. As pessoas têm que separar o que é o meu dinheiro, e esse dinheiro é meu, eu não devo a ninguém, eu vou utilizar da melhor maneira para mim, para minha família, e o dinheiro que não é meu, eu buscar muitas vezes estratégia até diferente. Hoje eu tenho que pagar o meu cartão de crédito, qual a taxa de juros para utilizar o crédito rotativo? 400%. Qual a taxa de juros se eu pegar um empréstimo via outras modalidades e fazer a comparação para que eu tenha sempre a proteção. Muito bem. 8h24. E Alexandre, quais que são essas principais mudanças de agora que a gente pode destacar? Tem uma questão referente ao teto, ao parcelamento de compras sem juros. Explica um pouquinho para nós o que está diferente agora. O crédito rotativo, como a gente falou, nos últimos meses, quase acima de 400% ao ano. Muito forte, muito caro. A partir do dia 3 de janeiro, teve uma mudança e uma obrigatoriedade para todas as instituições que fornecem o crédito rotativo, no máximo, essa taxa de juros dobrar. Então, mais 100% de crescimento. É muito alto ainda. Traz aquela sensação de que, agora ótimo, agora dá, vou utilizar o crédito para municiar ali minhas despesas mensais. Não, ele está sendo, pelo menos, domado ou trazendo ali uma proteção, um limite, mas mesmo assim ainda um limite muito alto. É uma boa notícia, vai sair de 400, mas volta ali ainda para um patamar muito alto. Lembrando que na contramão, quando você tem a visão de investimentos, a nossa taxa de juros anual é de 11,75. E se eu tenho uma taxa de juros no cartão de crédito de mais de 100%, você percebe como é caro usar dinheiro do ecossistema. Por isso, cada vez mais a gente vai trazer aqui informações sobre educação financeira, planejamento, para que você trate o seu dinheiro de maneira respeitosa e ele consiga te trazer ali muita coisa boa. Essa história de você reduzir e ainda assim ficar alto é uma comprovação latente de que havia muita gordura para queimar nesses juros do rotativo, né, Alexandre? Muita gordura, Diego. Quando a gente fala de 400%, chega perto do impossível. É algo realmente muito distante de qualquer cidadão conseguir utilizar essa estratégia durante um médio e longo prazo. Por isso, o governo e o Banco Central está buscando uma forma de tentar minimizar esse grande problema que seria utilizar esse recurso sem organização e planejamento. Não é impossível, é difícil de achar, mas não é impossível. Às vezes você acha um gerente de banco que tem ali uma empatia com o cliente, que vê que ele está se enrolando, né, com esse rotativo e faz um alerta e olha, por favor, vamos ver aqui, oferece outras opções, né, para ele não entrar nessa montanha de neve, como o Alexandre falou. Mas, de maneira geral, minha gente, vamos ser bem claros aqui, né? O banco não está preocupado com isso, não. Se você entrar no rotativo e pagar só o mínimo, para eles está ótimo. É isso aí que vai pagar o crédito de outras pessoas, né? Então, é você mesmo, você ouvinte. E não tem classe social, né, Alexandre? Às vezes a gente acha, é só quem está enrolado, quem está endividado. É todo mundo, é rico, é pobre, é classe média, é todo mundo que às vezes se enrola com esse rotativo. Brasília, anos atrás, tinha um programa de endividamento, super endividados, e estatisticamente demonstrava que grande parte dos endividados insolventes, aquele que já não teria mais capacidade financeira de resolver suas dívidas, eram pessoas que recebiam ali acima de 10 salários mínimos. Então, ou seja, quando você traz essa visão para dentro do Brasil, traz ali uma classe social realmente que não é porque não ganhava algum dinheiro, mas sim porque não olhava da maneira correta como gastar o meu dinheiro, e grande parte funcionários públicos, do qual tem a recorrência e a garantia de ter esses recebimentos. Então, uma série de informações importantes para que a gente tenha cada vez mais cuidado. A informação é positiva, a gente vai ter uma limitação da taxa de juros, mas mesmo assim, fuja dela. Não faz sentido ela ser uma complementação financeira do seu orçamento. Eventualidade, esqueci durante um dia, 2 dias, nem isso. Eu acho que quanto mais planejamento você vai ter respeito ao seu dinheiro, e dinheiro desperdiçado dói no coração.
Você vai deixar de fazer algo interessante para sua família, para você, porque você teve um planejamento mal estabelecido. Mas respondendo a pergunta da Ariane também, a questão dos parcelamentos não mudaram nada, continua existindo dentro do mercado. O que mudou foi a questão de não ter limite da taxa de juros rotativa. A partir de agora a gente tem esse limite. Muito bem. Bom, e o que a gente pode mais trazer de detalhamento com relação a essas novas regras? Você colocou aqui, por exemplo, a questão da portabilidade gratuita e novas regras para as faturas. Do que a gente está falando? Legal. Então, importante frisar, a partir do dia 3 de junho de 2024, essa regra entra em vigor. O que estava atrás disso continua tendo a regra antiga. A partir de julho de 2024, as pessoas que estavam na modalidade antiga de endividamento do rotativo vão poder pedir essa portabilidade. Hoje a gente tem a portabilidade de quase tudo, e isso é muito interessante e importante. Uma instituição financeira pode comprar essa dívida de outra e ofertar no caso, o devedor, uma taxa mais confortável. Existe isso nos financiamentos, existe isso hoje no investimento, existe hoje também dentro do cartão de crédito a partir de julho. E, mais uma vez, o Banco Central tem cada vez mais preocupado com a educação financeira. E, dentre ela, trazer as informações mais transparentes. Então, a fatura do cartão de crédito, muitas pessoas nem olham, e é importante seguir, acompanhar para ver se todos os débitos estão de acordo, se está existindo algum débito que não faz sentido ali dentro da sua fatura. Então, cada vez ela vai vir mais com detalhamento, demonstrando o que é uma taxa de juros, quanto ele vai pagar, e quanto mais transparência e informação, melhor. E, mais uma vez, o Banco Central vem também com a estratégia, a partir de julho, obrigando a todas as instituições bancárias terem mais informação sobre a educação financeira, que é o princípio básico para que nós possamos ter uma vida financeira mais equilibrada. Quanto mais informação, e eu bato nessa tecla todos os dias, não adianta a gente falar somente quando eu estou no mercado de trabalho, ou principalmente quando eu estou saindo, no processo de aposentadoria. Isso tem que começar no berço, tem que começar nos primeiros anos de vida, na juventude, na pré-adolescência, porque quanto mais organização financeira tivermos, mais qualidade de vida, e é melhor para todos nós. É melhor para toda a população brasileira, que vai ser mais equilibrada, e eu tenho certeza que esse desequilíbrio financeiro e social automaticamente vai ser reduzido. Foi bom você ter trazido o exemplo do servidor público, Alexandre Assi, porque muito da nossa audiência está indo agora para a esplanada, está indo agora trabalhar, está indo agora para um órgão público, é servidor público, e às vezes é isso, sabe que vai ter o dinheiro ali todo mês, é a famosa estabilidade, entra no rotativo, mas sabe que vai ficar dando conta de pagar. Mas o que a gente precisa entender é que você pagando esses juros estratosféricos do rotativo, você está deixando de passar um fim de semana aqui pertinho de Brasília, em algum hotel fazenda com a sua família. Você está deixando de fazer 2, 3 almoços, jantares com a família num restaurante mais bacana, né? É essa a visão que precisa ficar muito clara, né, Alexandre? Quando eu uso dinheiro de terceiros, eu tenho que pagar por isso. E a taxa, a cobrança desses juros é muito alta. E normalmente, como a gente trouxe aí exemplo do funcionalismo público, ele entende que vai ter a recorrência financeira, mas a cada mês ele vai comprometendo ela por estar utilizando dinheiro de terceiros, pagando juros. E esses juros vai crescendo e o salário não vai acompanhar, até chegar um momento que ele vai se ver desesperado e vai tentar buscar cada vez mais créditos. E quanto menos crédito tiver disponível para mim, porque eles estão percebendo, a instituição bancária ela acompanha a sua vida financeira, ela entende se você é adimplente ou não, se você tem capacidade de pagamento ou não. E quanto menos capacidade de pagamento, mais caro a sua taxa de juros e mais rápido você entra nessa areia movediça tão ruim para toda a nossa população. Então me ajuda aqui, Alexandre, ajuda a Ariane, ajuda o Davi, que está ali na Operação do Som, e o nosso ouvinte. O que a gente tem que fazer? É saber quanto ganha e saber quanto que gasta por mês, porque o cartão de crédito, você vai passando no crédito, às vezes parece que não é dinheiro, né? Tem gente que acha que o crédito não é dinheiro. Passa no crédito, passa no crédito. Eu preciso então acompanhar, talvez ali semanalmente, estabelecer um teto do meu cartão, chegou nesse teto, acabou. Vou trazer, é simples, mas existe sempre o comprometimento. Então, o que você tem que entender? Quem dá o limite do cartão não é o banco, é você. Você tem que entender quanto eu posso gastar no meu cartão de crédito. Se é 100, se é 1.000, se é 10 mil, se é 100 mil. Quando eu defino o que está dentro da minha capacidade de gasto,
fica fácil. Então, se eu posso gastar R$ 1.000 no meu cartão de crédito, eu anoto e é importante acompanhar. Não pode, eu percebo grande parte da população brasileira só saber quanto vai pagar do cartão quando recebe a fatura. Isso não pode existir. Você é induzido o tempo inteiro a consumo, consumo, consumo. Se eu não estiver preparado e tiver esse planejamento, eu não vou ter proteção e vai chegar no momento da inadimplência utilizar o rotativo. Então, defina, querido ouvinte, quanto eu posso gastar. Defina ali normalmente por áreas, 4, 5 áreas, a lazer, restaurante, educação, enfim, você vai nominar o que é mais importante para você. E toda vez que você utilizar, hoje nem mais esse plásticozinho, hoje em dia via celular, né, que você só encosta o seu celular ou o seu relógio, o seu smartwatch ali, já notificação, né? Anota, tem esse cuidado. Opa, eu tenho R$ 1.000 para gastar, esse mês eu já gastei 800. Então você tem um limite de 200, porque você vai estar dentro da sua capacidade de pagamento e vai utilizar todas as partes positivas que o cartão de crédito tem para te oferecer. E não mais essa parte mais escura do qual ela é a grande referência ou a grande decisora para que muita gente tenha ali a sua insolvência financeira e vai perder noite de sono, vai ter que vender um imóvel que comprou mais barato para resolver. Traz ali uma tragédia financeira para a família e eu tenho certeza que a gente tem como proteger isso. Muito bem, esse foi Alexandre Arce, nosso colunista de finanças pessoais, sempre às terças-feiras, aqui no Jornal Nova Brasil Brasília. Alexandre, obrigada por hoje, um bom ano para você, até semana que vem. Obrigado, Ariane, Diego, ouvinte, tenho certeza que esse ano vai ser um ano muito abençoado para todos nós, mas com muito cuidado, muito respeito, muita informação sobre o dinheiro, sobre educação financeira, sobre investimentos, para que você possa trazer sempre muita cor para o seu dinheiro.